Salve Maria! Chegamos ao 15º domingo do tempo comum e a liturgia proposta neste domingo é apaixonante. No Evangelho teremos a parábola do bom samaritano, que entretanto é bem introduzida pela primeira leitura, em que está dito no Deuteronômio que este mandamento que hoje te dou, que Deus dá por meio de Moisés, não é difícil demais. Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, em teu coração, para que a possas cumprir. Que maravilha! Deus dá-nos os 10 mandamentos. Deus dá-nos uma alma imortal, destinada à vida eterna, e dá-nos as instruções para garantirmos a saúde dessa alma, a semelhança dessa alma a Deus, e assim ela receber o prémio eterno. E não nos dá mandamentos difíceis, mas mandamentos que estão ao nosso alcance. É bonito constatar como Deus imprimiu essa lei que Ele deu por Moisés no coração do homem. O coração, mais do que a própria vontade, muitas vezes identificamos-lo com a vontade, mas é também a mentalidade, é o espírito. E desde a mais tenra infância, nesse coração, já está gravada a lei de Deus. Muitas vezes podemos observar uma criancinha, ainda pequena, não lhe ensinaram que é feio mentir, mas ela passa a mão num bolo que a mãe tinha feito para o jantar, e quando a mãe pergunta: quem tocou neste bolo? A criança diz: não fui eu. A mãe responde: estás a mentir. E a criança fica vermelha, sabe que errou. Isto, inclusive, Freud, erroneamente, dizia que os seres humanos nasciam em branco e que a sociedade é que tinha imposto estas leis. Mas, inclusive, há estudos científicos que demonstram o contrário. Criancinhas, por exemplo, de 6 a 9 meses de idade, passaram por uma pesquisa de um psicólogo no Centro de Cognição Infantil na Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos, e ele constatou que, fazendo experiências em que, por exemplo, uma bola vermelha tinha que subir uma encosta e, por vezes, era ajudada a subir por um triângulo amarelo, mas havia um quadrado azul que dificultava e empurrava para descer, no final da experiência pedia-se aos meninos que escolhessem um objeto e as crianças escolhiam o triângulo amarelo que ajudava. Enfim, a alma humana sabe o que é o bem, sabe distinguir o bem do mal, mas esse instinto ordenado por Deus, quando se confronta com o pecado, quando o homem peca, sobretudo quando cria uma justificativa para o pecado que cometeu, começa a achar normal coisas contrárias à lei de Deus. E isto é um sintoma da perda da inocência primeira. E, em consequência, nós somos levados a achar que, de facto, não é fácil ser fiel à lei de Deus, que é difícil demais ou até impossível. E o Catecismo, a doutrina católica, ensina-nos que, justamente com o auxílio da graça, nós podemos praticar todos os atos conforme à lei de Deus, mas precisamos desse auxílio. E, portanto, para nós batizados, é a condição estarmos em estado de graça para recebermos esse auxílio e rezarmos para recebermos as graças. Na segunda leitura, São Paulo vai dizer, na Epístola aos Colossenses, que tudo foi criado por meio dele e para ele, para nosso Senhor Jesus Cristo. E este é bem o contexto que nós devemos ter em mente, porque nós somos levados a achar que a vida terrena deve ser gostosa, sem barreiras, e que tudo quanto nos traz prazer deve ser legítimo. E se algo a lei de Deus nos coíbe desse prazer, então estamos sendo privados de uma liberdade. Ora, a verdade é que nós fomos criados por Deus, mas também fomos criados para Deus. E a lei existe para nos auxiliar a cumprirmos essa finalidade, a vivermos para Deus, que é também o único modo de ser feliz. Porque ninguém pode alcançar a felicidade vivendo em contradição com aquilo para o qual foi criado. E lembrarmos-nos que nós estamos integrados no corpo místico de Cristo. Diz São Paulo, Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Deus quis por Ele reconciliar consigo todos os seres. Nós não somos elementos soltos, nós formamos um corpo com o nosso Senhor. E no mundo material, uma corrente, nós sabemos que vale pelo elo mais fraco.
não é? Se nós temos uma corrente, todos os elos são de um bom metal, mas há um que é um fio de arame frágil, a corrente quebra-se facilmente. Mas no mundo espiritual, a corrente vale pelo elo mais forte. Nosso Senhor é a cabeça desta igreja que nós somos. Então nós somos fortes nele, somos fortes com ele. Na medida em que estejamos unidos a ele, nós podemos vencer todas as batalhas e seguir esta santa lei que Deus nos dá. Mas, devido à debilidade da nossa natureza, o homem erra. E Jesus dá-nos esta parábola do bom samaritano no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, 25 a 37, de um homem assaltado, que é a humanidade, é cada um de nós. E os assaltantes da parábola são, segundo Santo Agostinho, o diabo e os seus anjos, os demónios, que pela desobediência do primeiro homem despojaram o género humano da inocência e incapacitaram-no de fazer bom uso do livre-arbítrio. As feridas são os pecados. E os indiferentes que não prestam atenção àquele necessitado são o mundo. Porque o mundo nos despreza quando precisamos de ajuda. Inclusive, os auxílios meramente humanos, o sacerdote, o levita, sem obras de verdadeiro amor a Deus, nada servem. E a hospedagem? O que vem a ser a hospedagem da parábola? São João Crisóstomo comenta: a Igreja é uma hospedagem colocada no caminho da vida que recebe a todos os que venham a ela, cansados da viagem ou carregados com os sacos das suas culpas, e que ali descansam para depois comporem com um alimento saudável, que é a Eucaristia. Mas bonita é a figura do dono da pensão, porque se o bom samaritano foi Jesus, que nos tomou à beira do caminho, quem é o dono da pensão? Bem podemos aplicar a Nossa Senhora. De fato, quando muitas vezes somos colhidos do mundo em meio a uma vida com diversas faltas, ao entrar na Igreja, sentimos-nos ao mesmo tempo acolhidos pela bondade de Deus, mas ao mesmo tempo débeis para caminhar até Ele. E Nossa Senhora, ela cuida de nós, limpa-nos, consola-nos por um mandato de Deus, que já pagou tudo por ela. Então esta liturgia convida-nos a crescermos nessa confiança na bondade de Deus, na bondade de Nossa Senhora, a pedirmos as graças necessárias para seguirmos fielmente a lei de Deus. E não só assim, mas também a seguirmos o conselho de Nosso Senhor, com o qual Ele conclui o Evangelho neste versículo 37. Vai e faz a mesma coisa. É a resposta que Jesus dá a quem pergunta: quem é o meu próximo? A nossa missão na Terra é não apenas cuidarmos da nossa salvação, mas também dos outros. É ajudarmos a conduzir à salvação, à santidade, ao cumprimento da lei de Deus, ao seio desta pensão, desta estalagem que é a Igreja, a todos os que neste mundo contemporâneo se encontram feridos à beira do caminho, sem ter forças por si mesmos para chegar a essa pensão. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos auxilie a ser um reflexo assim dela e do seu Divino Filho, o bom samaritano. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!